Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos começar a entender o que é um meio de cultura e qual que é a composição do meio de cultura. Ao final de uma série de videoaulas, você vai saber exatamente como preparar o meio de cultura para as suas plantas in vitro. Agora nós vamos lá para dentro para começarmos a compreender o que é o meio de cultura de plantas. A partir de agora, nós vamos começar a explorar o que é um meio de cultura para plantas in vitro, também conhecido como meios nutritivos. Essa é a nossa primeira parte. Nós vamos ter várias videoaulas em que vocês vão compreender as partes que compõem um meio de cultura para plantas in vitro. Aqui nós vamos dar apenas o pontapé inicial, é o ponto de partida deste universo que é o meio de cultura de plantas. Mas o que é esse meio nutritivo? Meio nutritivo ou meio de cultura são sinônimos. Não faz a menor diferença, mas é o meio aonde a planta vai crescer. Aqui nós temos do lado direito uma plântula crescendo em condições in vitro. E ela está crescendo sobre um determinado suporte, parece uma gelatina. Essa, entre aspas, gelatina é o nosso meio de cultura. E é exatamente isso que nós vamos compreender de agora em diante. E aqui nós temos uma representação de várias plântulas em condições in vitro em vários recipientes. Nós temos em tubos de ensaio, nós temos em frascos, nós temos em placa de Petri. Mas uma coisa todas elas têm em comum. Em todas elas, as plântulas estão crescendo no meio de cultura. Não importa qual que é o recipiente. É sobre o meio de cultura que as plantas vão estar crescendo. A questão é, o que tem naquele meio de cultura? Essa é a grande pergunta. O que ele faz? Como é que ele é montado? Quais são as partes que compõem um meio de cultura? Para a gente entender isso, então, o meio de cultura é um substrato. Ele pode ser tanto sólido quanto líquido. Nós vamos entender ao longo dessas videoaulas. É sobre o meio de cultura que o explante vai crescer. E ele tem que conter absolutamente tudo que a plântula precisa para crescer. Ou seja, o explante que você introduziu na sua cultura in vitro, ele vai ter que receber daquele meio de cultura, ele vai ter que tirar daquele meio de cultura tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Isso é o que é um meio de cultura. Isso é um meio nutritivo para plântulas in vitro. E o que ele tem? Basicamente, ele é composto de três partes, digamos assim. Ele tem uma parte que é inorgânica, tem uma parte que é orgânica, e se ele for um meio sólido, ele vai ter um agente gelificante. Então, somente se ele for sólido, ele vai ter o agente gelificante. Se ele for líquido, ele não tem esse agente gelificante. Mas se ele for sólido, ele vai ter. Então, essas três partes que compõem, digamos assim, uma visão macro de que é o meio de cultura. Um meio nutritivo para plântulas in vitro. Então, nós vamos agora começar a compreender a composição de um meio de cultura. Só que antes disso, nós temos uma matriz. Uma matriz que está presente em todo e qualquer meio de cultura. Seja o meio de cultura sólido, seja o meio de cultura líquido, e sobre o qual tanto a parte orgânica, quanto inorgânica, quanto o agente gelificante vão se sustentar. Então existe alguma coisa por detrás. Existe uma base sobre as quais você vai colocar a parte inorgânica, a parte orgânica e o agente gelificante se tiver. E que parte é essa? Água. A água é essencial no meio de cultura. Seja no meio sólido ou no meio líquido, a água é essencial. É o principal componente de todo e qualquer meio de cultura para plântulas in vitro. E é justamente isso que nós vamos entender agora, a água com mais profundidade. Uma coisa que é crucial quando se pensa em água para a cultura de tecidos, para o preparo de um meio de cultura para plantas in vitro, é a sua qualidade. A qualidade da água é crucial para qualquer trabalho de cultura de tecido de plantas. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que nós estamos trabalhando com condições controladas. Então eu preciso ter um controle do que está naquele meu meio de cultura. E se a água é o principal componente do meio de cultura, eu preciso saber o que tem naquela água. Aquela água tem que ser uma água de boa qualidade. Não pode ser qualquer água. Em outras palavras, jamais, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, você pode utilizar água de torneira no seu meio de cultura. Jamais você vai pegar água de torneira e vai utilizar ela para preparar o seu meio de cultura. Posso fazer isso? Pode. Você pode fazer o que você quiser. É o correto? Não.
porque você não tem o controle sobre a qualidade da água de torneira. A água de torneira no Brasil, ela não é nem própria para o consumo humano. Por quê? Porque a água ela passa por um processo de tratamento. E aqui está representando o nosso objetivo, que não é entrar em detalhes sobre isso, foge ao escopo da nossa disciplina, mas nós temos a água bruta, ela vai passar por uma estação de tratamento de água e ela vai passar por uma série de fases, como por exemplo, coagulação e floculação, decantação, ela vai ser filtrada, ela vai sofrer o processo de cloração e fluoretagem, ela vai para um reservatório para depois ela chegar na nossa casa e sair pela torneira. Então a água é bem melhor do que a água bruta. Não tenha dúvida que é. É melhor você pegar água de uma torneira do que pegar água de um rio, de um lago, de uma lagoa, de um reservatório qualquer de água. Mas ela não é própria sequer para o consumo humano. Muito menos para você trabalhar com a parte de pesquisa, de produção em larga escala, quando nós estamos trabalhando com plântulas em condições in vitro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar a água. Vou trabalhar com água filtrada. Aqui nós temos vários tipos de filtro. Filtro de torneira, filtro de barro e aqueles filtros na base de ozônio ou qualquer outro sistema de filtragem com carvão ativado por aí afora. Ou então nós vamos fazer o seguinte, vamos ferver a água, porque eu vou ter certeza que vou estar matando tudo lá. Todos esses processos purificam a água até um determinado grau que permite o consumo humano. Mas em nenhum momento, em nenhum tipo de água filtrada ou de água fervida, a qualidade nutricional da água está sendo modificada. Ela continua com a quantidade de sais que ela tinha. Ela continua com os contaminantes minerais que ela tinha. O que você fez foi melhorar a qualidade dela para o consumo humano. Mas ainda assim, ela não é própria para ser utilizada em cultura de tecido de plantas. Pode utilizar? Vou repetir. Pode, você pode fazer o que você quiser. Mas você não pode utilizá-la para pesquisa, para produção em larga escala. Quer fazer na sua casa, um laboratório caseiro, não tem água, não tem nenhuma forma de conseguir uma água de melhor qualidade? Ótimo, pega ela. Melhor do que nada, mas você não está fazendo pesquisa. Se você estiver fazendo pesquisa ou produção em larga escala, você tem que ter o controle absoluto da qualidade da água que você está utilizando. Então eu vou pegar uma água mineral que vem de uma fonte natural. Muito pior você utilizar aquela lá. Então para que serve a água de torneira? Posso utilizar? Pode. Para quê? Para lavar a vidraria, para lavar o seu material vegetal, para tirar as raízes, sujeira das raízes, para lavar as folhas antes de utilizá-la, para lavar as sementes antes de fazer qualquer tratamento de inoculação in vitro. É para isso que serve a água de torneira no laboratório. Mas não serve para o preparo do meio de cultura. Então como é que eu faço para purificar a água para utilizá-la no meio de cultura? Existem várias formas. Aqui nós não vamos entrar em detalhes sobre os processos de purificação dessa água. Mas a mais comum utilizada no laboratório de cultura de tecidos, em função do seu custo-benefício, é você trabalhar com um destilador. Como nós já mostramos nos equipamentos que são necessários no laboratório de cultura de tecidos. Você pode ter um destilador de água para purificar essa água, porque ele é baseado no princípio da destilação. E aí sim você vai retirar minerais que estão presentes naquele meio. Você vai purificando em termos nutricionais aquela água. Então você pode ter um destilador único ou um destilador deionizador, tem vários tipos. O mais simples é um destilador e ele resolve bem o nosso problema e é o mais comum de você encontrar em qualquer laboratório de cultura de tecido de plantas. Um segundo processo de purificação de água é a utilização de colunas de troca iônica, também conhecido como osmose reversa. Não vou entrar em detalhes, mas é um processo de purificação muito maior do que se você utilizasse um destilador. Só que ele é muito mais caro também. Então depende do tamanho do seu bolso, da profundidade do seu bolso. Se você puder comprar um sistema de colunas de trocas iônicas, também conhecido como osmose reversa, para purificar a sua água no laboratório, ótimo. Do contrário, compre um destilador mesmo que vai resolver o seu problema. E às vezes a água que está sendo fornecida de torneira é tão inapropriada para o laboratório que antes de você passar ela, por exemplo, por uma coluna de troca iônica, você tem que passar por um pré-filtro para tirar o excesso de sujeira, porque o sistema é tão sensível que ele pode obstruir e você comprometer o funcionamento das colunas. E existe um terceiro processo de purificação de água, que é o conhecido como filtros Milliquet. É baseado em filtros na base de acetato de celulose, mas tem outros tipos de filtro. A água produzida por um filtro Milliquet é uma água de altíssima qualidade. As águas produzidas por colunas de trocas iônicas e as águas produzidas por filtros Milliquet são as águas utilizadas nos laboratórios de biologia molecular.
Essa é a água utilizada. Não se utiliza água destilada no laboratório de biologia molecular. A água destilada para um laboratório de biologia molecular é muito inapropriada, é muito impura pelo grau de sensibilidade dos processos que eles trabalham. Então eles precisam de uma qualidade de água ainda maior. Então existem basicamente 3 processos de purificação de água. Indo do destilador até o miliquê, nós estamos aumentando o nosso grau de pureza e aumentando também o custo do equipamento para poder trabalhar. Para nós aqui na cultura de tecidos, um destilador resolve bem o nosso problema. Agora é importantíssimo você ter em mente o seguinte: água purificada, seja por destilação, seja por osmose reversa, seja por um filtro miliquê, ela não é uma água esterilizada. Ela não está pronta para você colocar a sua planta. Ela não é apropriada para você fazer a inoculação dos seus expoentes. Ela é apropriada para você preparar o seu meio de cultura. Perfeito. Mas não é considerado uma água esterilizada. Ah, mas ela passou por processo de filtragem, está destilado, ela está melhor, ela está de qualidade ótima. Sim, sem sombra de dúvidas nenhuma está. Porém, ela não é estéril. Se você colocar ela no meio de cultura e preparar, como vocês vão ver nas próximas aulas, tudo que precisa no meio de cultura, micro-organismos vão crescer no meio de cultura. Vai crescer bactéria, vão crescer fungos, porque o meio não está esterilizado. E neste caso, a contaminação estaria vindo da própria água. Então não confunda que a água purificada para ser utilizada no meio de cultura não significa que ela está esterilizada. Então como que é feita a esterilização da água destilada? Ou da água produzida pela osmose reversa? Ou da água produzida pelo filtro miliquê? Vamos focar na água destilada, que é o nosso universo mais comum. Como se faz a esterilização da água? Nós podemos fazer a esterilização da água de 2 formas. A primeira é por autoclavagem. Então nós vamos colocar a água aqui dentro para ser autoclavada. Então ela vai ser esterilizada. Ou nós podemos fazer a filtragem a frio. Então eu vou colocar a minha água aqui por cima, ou vou ser filtrada por aqui, e ela vai passar por filtros específicos, aqueles filtros Millipore, que nós já mencionamos nos utensílios que são necessários para um laboratório de cultura de tecidos, e ela vai ser feita uma filtragem sem aquecimento. Ela utiliza filtros que têm malhas muito pequenas, na faixa de 0,22 micrômetros a 0,45 micrômetros. Esse é o mais comum. E esse trabalho todo tem que ser feito dentro de uma câmara de fluxo laminar. Eu não posso trabalhar em cima da bancada. Mas isso aqui é para esterilização da água. Vou ter que fazer isso antes de preparar o meu meio de cultura? Não, não vai fazer isso. O que eu vou fazer então? Você vai pegar a sua água destilada e vai utilizar ela para preparar o seu meio de cultura. Depois que você preparou o seu meio de cultura, agora sim, você vai autoclavar tudo junto ou você vai filtrar tudo junto. Mas se por um acaso você precisar de água esterilizada para fazer lavagem de material dentro de uma câmara de fluxo laminar, por exemplo, você está preparando sementes, você precisa esterilizar as sementes, você vai ter que lavar as sementes com água esterilizada. E para isso, então, você vai pegar a água e vai colocar a água sozinha dentro de um frasco, dentro da autoclave. Ou vai pegar a água sozinha e vai fazer a filtragem a frio dela. Mas no momento de preparar o meio de cultura, você não precisa estar com a água esterilizada. Por quê? Porque você vai esterilizá-la em seguida, quando o meio de cultura estiver pronto. Vocês vão entender isso mais à frente, quando nós mostrarmos como que é preparado um meio de cultura. Então lembre-se, água precisa ser de qualidade boa. No mínimo, água destilada. E se você vai preparar o meio de cultura, estou repetindo, você não precisa esterilizar a água destilada antes do preparo do meio de cultura. Não precisa esterilizar nem por autoclavagem, nem por filtragem. Por quê? Porque você vai esterilizar depois que o meio estiver pronto. Porém, se você precisar da água esterilizada para fazer qualquer outro procedimento dentro de uma câmara de fluxo laminar, você precisa esterilizar a água antes. Aí, neste caso, lembre-se sempre que a água que está saindo do destilador, da osmose reversa ou do filtro miliquê não é uma água estéril. Ela precisa ser esterilizada. Água é a matriz sobre as quais tanto a parte orgânica quanto a parte inorgânica, quanto os agentes oleficantes vão se misturar.
E é isso que nós vamos compreender a partir das nossas próximas videoaulas. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!